Fala aí, galera massa, beleza? Melhor Homem na área, tratando com você do crime de tortura previsto na Lei nº 9.455/97. Nós estamos dando continuidade às gravações já iniciadas e eu quero começar contigo nesse bloco tratando das causas especiais de aumento de pena para o crime de tortura. Vamos lá, dá uma olhada na tela. Causas especiais de aumento de pena, a chamada tortura majorada. O parágrafo 4º traz a seguinte previsão: aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por agente público. 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. 3. Se o crime é cometido mediante sequestro. Muito bem. Nós vamos agora então, vem cá comigo, Batata. Nós vamos então agora analisar cada uma dessas questões a fim de que você compreenda quando é que o crime de tortura ele deve ser majorado. O que significa dizer? Quando é que ele deverá ter a pena aumentada no caso concreto. Beleza, agora é na tela. Primeiro, qual é o conceito de agente público que nós devemos interpretar válido para o aumento da pena no crime de tortura? Tá lá, ó. A expressão agente público coincide com a definição do artigo 327 do Código Penal. E que artigo é esse, professor? É esse aí, ó, que tem essa redação. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Vem cá na 2, Batata. Quando você analisou o artigo 327 do CP, você o fez no contexto dos crimes contra a administração pública. Agora a gente está fazendo essa análise no contexto do crime de tortura. Por acaso, tanto lá quanto cá, o conceito é o mesmo. Ou seja, o cidadão que comete peculato é o servidor público concursado, é o servidor público que exerce função comissionada, mas que não é concursado, é o servidor público que exerce função não remunerada e transitória, a exemplo do jurado no tribunal do júri ou a exemplo do mesário lá no período das eleições. De qualquer maneira, sendo ele concursado ou não, remunerado ou não, poderá, em cometendo o crime de tortura, ser responsabilizado com uma pena majorada. Então lembre-se, no caso do policial, por exemplo, o policial sempre terá a sua pena majorada caso seja autor de crime de tortura em face da sua natureza de servidor público. Beleza? Volta para a tela. Então, dá lá. É imprescindível que o agente público atue nesta qualidade ou em razão dela para incidir este aumento. Vem cá, vamos conversar. Essa questão é muito importante, essa interpretação, porque imagine, voltando ao caso do policial, a hipótese, né, que o policial esteja de folga. Tranquilo? Ótimo. Aí o policial, de folga, em casa, resolva torturar a sua esposa. Olha só que coisa, né? Triste. Pois é, mas é só hipótese. Eu te pergunto, se for comprovada a responsabilidade penal pelo crime de tortura, deverá esse policial ser responsabilizado com a pena majorada, levando-se em consideração o fato dele ser um servidor público? Justamente a interpretação que se dá é que a tortura deve ser feita em razão do cargo do ofício. Então, a situação se justificaria no que diz respeito ao aumento se, porventura, o policial estivesse em serviço. Ou seja, se no momento da efetuação da prisão de algum meliante, de alguma pessoa que fora presa em flagrante, ele se excedesse e praticasse o crime de tortura. Nesse caso, a majorante se apresentaria. Agora, de folga em casa, contra a pessoa que não cometera crime, não há que se falar em possibilidade de majoração, haja vista não realizar a conduta imbuído do espírito, nem realizando a tortura ele também não vai estar imbuído, mas ele não vai estar no exercício da função pública que lhe caracteriza como servidor público. É isso. Bora para a tela. Muito bem, você já viu aí qual é o conceito de agente público para fins de majoração do crime de tortura? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sequestro. Quando o legislador considerou o sequestro como causa especial de aumento de pena, ele traz o sequestro como expressão genérica, ou seja, a doutrina entende que a expressão sequestro foi utilizada em sentido amplo, de forma a abranger não só o sequestro propriamente dito, como o cárcere privado. Então, entenda sequestro como, primeiro, sequestro, segundo, cárcere privado,
Terceiro, privação da liberdade sem confinamento. E quarto, privação da liberdade com o confinamento. Tanto num caso quanto no outro, vem cá na 2, Batata. Tanto num caso quanto no outro, você poderá considerar a majoração da pena. Qual é a diferença entre o sequestro e o cárcere privado? No sequestro, você tira a pessoa de um lugar onde ela se encontra e coloca em outro, é o cativeiro. No cárcere privado, você simplesmente não deixa a pessoa sair de onde está. Tá bom? Então a diferença é essa. E tanto num caso quanto no outro, a privação da liberdade contra a vontade da vítima caracterizará a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade penal do agente por delito majorado. É a chamada tortura majorada, tortura qualificada em face do meio de execução dessa prática criminosa. Beleza? Tela. Vamos falar agora um pouquinho sobre os chamados efeitos extrapenais da condenação. Quais são eles? Vem cá na 3 para eu conversar um pouquinho contigo acerca da natureza penal. Na 3, Batata. Ô, Batata, na 3, Batata. Ô, Batata, eu tô aqui, rapaz. Foi mal, eu aqui tô perdido, né? Tem nada não. Desculpa aí, viu, galera? A questão é a seguinte. Você sabe que a consequência natural da prática criminosa, quando comprovada a materialidade e a autoria, é a aplicação da sanção penal. Esse é o efeito imediato da prática criminosa, né? Se alguém, por exemplo, comete um crime de furto, em princípio, a consequência é arcar com a responsabilidade e ser submetido a uma pena privativa de liberdade. Mas, além desses efeitos imediatos, você também tem efeitos mediatos, que são efeitos decorrentes da condenação transitada em julgado por uma determinada conduta criminosa, que vão além da privação da liberdade quando prevista, podendo atingir, inclusive, o direito do exercício de uma determinada função ou, eventualmente, do exercício de uma faculdade que é conferida às demais pessoas. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, o chamado efeito extrapenal da condenação no caso do crime de tortura. Beleza? Bora para a tela. Efeitos extrapenais da condenação. Artigo 1º, parágrafo 5º da Lei nº 9455/97. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da perda de cargo público ou da interdição de exercício do cargo público. Logo, há que se considerar que esse efeito extrapenal ele é vinculado ao crime de tortura realizado pelo agente público, tá bom? Então, o agente público que comete o crime de tortura não só estará sujeito à pena privativa de liberdade prevista no artigo 1º da Lei 9455/97, como também estará sujeito a esse efeito extrapenal da pena, que é a perda do cargo e a impossibilidade de retomar qualquer função na administração pública, na qualidade de servidor, pelo dobro do prazo da pena. Tá vendo? Então, fica ligado aí, hein? Agora, outra pergunta que eu tenho para te fazer. Será que esse efeito, a perda do cargo, a interdição, ele é um efeito imediato decorrente da condenação pelo crime de tortura? No caso da comprovação de ser o agente, de ser o autor da conduta servidor público, ou deve haver expressa manifestação do juiz para decretar essa perda ou interdição de direito? Vamos lá, joga na tela. Tá aí a sua resposta, ó. A jurisprudência do STJ entende que se trata de efeito automático da condenação. Vem cá na 3. O que significa dizer que, uma vez que o cidadão, comprovadamente, agente público, tendo realizado a conduta proibida, que é a tortura, valendo-se do cargo de agente público, é sempre bom a gente lembrar disso, uma vez condenado à pena privativa de liberdade, o efeito imediato é a perda desse cargo. Olha só, a perda do cargo não depende de manifestação expressa do juiz do capa preta na sentença, razão pela qual o juiz da execução pode efetivamente expedir os ofícios no caso de trânsito em julgado da decisão penal condenatória para que o órgão público ao qual se encontra vinculado o agente condenado em definitivo possa desligá-lo dos quadros de funcionários da administração direta, indireta, da União, do Estado ou do município. Fica ligado, hein? Bora lá para a tela. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre inafiançabilidade?
Vem cá não, Batata, por gentileza. Você sabe que a fiança é a contracautela dada por quem foi preso em flagrante e obtém a liberdade provisória, ou mesmo como medida de garantia diante da revogação da prisão preventiva, quando já não mais subsistirem as razões que justificam a sua manutenção. Logo, a fiança é a garantia que o cidadão dá ao Estado de que, em liberdade, comparecerá a todos os atos do processo, manterá atualizado o seu endereço para fins de notificação ou intimação de algum ato processual. Só que, olha aí que coisa interessante, o crime de tortura, ele é inafiançável. Sério, professor? Dá uma olhada aí na tela. Olha a inafiançabilidade na área. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Vem cá na 2, por gentileza, Batata. Agora, deixa eu te perguntar. Sendo o crime de tortura inafiançável, nós devemos interpretar que a inafiançabilidade deve ser reconhecida como a impossibilidade de concessão de liberdade provisória? O que você acha, hein? Vem cá na 3, Batata, para eu conversar com meu parceirão, minha parceirona. Presta atenção, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a inafiançabilidade constitucionalmente prevista para o crime de tortura não deve ser interpretada como a impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Essa é uma contradição muito grande do sistema e eu vou te explicar. Vem cá na 1, Batata. Imagine que um cidadão fora autuado em flagrante pelo crime de furto e o delegado de polícia lhe confira a liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança. Sim, é verdade. O delegado de polícia poderá fazê-lo. Sabe por quê? Porque a pena prevista para o crime de furto simples não excede 4 anos. É por isso que o delega pode, tá? Tudo aquilo que exceder a 4 anos já não mais será da competência, da atribuição do delegado de polícia, da autoridade policial, mas sim do capa preta, do juiz de direito. Então, voltemos ao exemplo. O delegado de polícia fixa determinada fiança para o cidadão com base nos limites legais e o cidadão vai lá, paga e obtém a liberdade. Tranquilo? Legal. Imagine que um cidadão for apresentado a essa mesma autoridade policial pelo crime de tortura, acusado do crime de tortura. É óbvio que o delegado de polícia não poderá fixar fiança, porque a pena excede os 4 anos. Quem poderá atribuir, arbitrar fiança ao suposto autor do crime de tortura é o capa preta, o juiz de direito. Só que, se porventura o cidadão for primário, mantiver endereço fixo, for servidor público ainda, nesse caso, esse cidadão poderá obter a liberdade provisória, uma vez que não se verifica em concreto razões para a decretação da sua prisão preventiva, para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. E aí você vê a questão que importa no reconhecimento dessa contradição do sistema. Para um crime patrimonial, praticado sem violência à pessoa, de menor censurabilidade que o crime de tortura que atinge a dignidade da pessoa humana, o cidadão, para obter a liberdade provisória, tem que recolher fiança. Agora, para o crime de tortura, que é inafiançável, por expressa previsão constitucional, a fiança não só é desnecessária, como ela é impossível em face da ausência de previsão legal. Porém, o torturador vai para a rua do mesmo jeito que o autor do crime de furto. Sacou? Não esquece. Inafiançabilidade não é a mesma coisa que a impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Esse é o recado. Espero que você tenha anotado. Bora para a tela. Muito bem. Ainda falando sobre os efeitos extrapenais da condenação, especificamente para tratar no artigo 1º, parágrafo 7º da Lei de Tortura, da Lei 9455/97, que trata do seguinte: o condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Venha cá comigo. Independentemente do quantum da pena a qual foi o cidadão condenado, aquele que foi acusado da prática do crime de tortura, a lei já deixa claro, o regime inicial de cumprimento é o regime fechado, possibilitando-se, obviamente, a progressão desse regime para semiaberto e aberto, seguindo os parâmetros fixados no Código Penal.
Agora, o próprio legislador faz referência ao parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º é aquele que trata da responsabilidade penal da autoridade policial ou de qualquer pessoa que, podendo evitar a prática da tortura, não a evita e que, devendo apurá-la, não apura. Nesse caso, não se aplica o regime inicial fechado obrigatório, podendo, por exemplo, o regime inicial de cumprimento ser fixado como semiaberto ou, eventualmente, até o aberto, levando-se em considerações as circunstâncias objetivas e subjetivas que envolvem o caso. Então, o que eu quero que você guarde? O regime fechado vale para a tortura como regra, salvo regime inicial, salvo se for a figura do dever evitar, podendo evitá-lo, ou dever apurar, podendo apurá-lo. Tudo bem? Nessa situação, o regime inicial pode ser ou semiaberto ou aberto. Esse é o recado. Voltando para a tela. E agora, ainda falando sobre o regime de cumprimento inicial de cumprimento da pena, no artigo 1º, parágrafo 7º da Lei 9455, você já viu que é o regime fechado e a gente vai fazer então um quadro comparativo. Regime inicial de cumprimento da pena do torturador ativo está previsto no artigo 1º, incisos 2º e incisos 1º, 2º e parágrafo 1º. Então, torturador ativo é aquele que realiza a conduta violando um mandamento proibitivo do Estado. O Estado diz não torturarás, o cidadão vai lá e tortura. E aí o regime inicial é o fechado. E qual é a consequência da fixação desse regime inicial como sendo fechado? A progressão se dará com 2/5 se for primário ou 3/5 se o cidadão for reincidente, já que a tortura é crime equiparado ao crime hediondo. Porém, quando eu faço a análise do torturador por omissão, né? Vem cá na 3, Batata. Qual é a diferença do torturador ativo do torturador por omissão? Torturador ativo, mandamento proibitivo legal, não torturarás, o cidadão vai lá e tortura, tá? Tá no artigo 1º, inciso 1º, 2º e parágrafo 1º. Já anotei para você, você viu ali. E o torturador por omissão, quem é? Só para a gente relembrar, é o cidadão que, devendo agir, assim não o faz. Então, ele não viola o mandamento proibitivo, ao contrário, ele viola o chamado mandamento preceptivo da norma penal incriminadora. O que é isso, hein, professor? Mandamento preceptivo é quando a lei diz evite e o cidadão não evita. É quando a lei diz apure e o cidadão não apura. Ele é responsabilizado por omissão, tá bom? Então, o cidadão, podendo evitar a tortura, não evita, devendo apurar, não apura. Eu trouxe como exemplo, eu não sei se você se recorda, a situação de uma guarnição da Polícia Militar que, ao abordar um suspeito, parte dessa guarnição composta por praças leva esse cidadão até um beco escuro e começa a aplicar-lhe golpes que caracterizarão tortura em face do intenso sofrimento causado à vítima. E o aspirante oficial aspira, né? Ou o primeiro-tenente nada faz. Nesse caso, sendo oficial, tendo o dever de disciplinar a tropa, no caso, seus subordinados, os praças, não o fazendo, ele será responsabilizado pela tortura por omissão, como se tivesse torturado. Por quê? Porque não evitou. A lei manda evitar, ele não evitou. E no caso da apuração, cabe ao delegado de polícia, ou na hipótese da responsabilidade penal de militar, àquele que, sendo militar, é encarregado da apuração de crimes militares. Então, eventualmente, qualquer oficial que for encarregado do IPM também poderá ser responsabilizado pelo caso. Bom, você já conhece, torturador ativo, regime inicial fechado, progressão de regime 2/5 e 3/5. E agora a gente vai ver a questão do torturador por omissão. Joga na tela aí, Batata. Torturador por omissão, artigo 1º, parágrafo 2º. Regime inicial é o semiaberto ou aberto e a progressão se dá com 1/6 da pena, já que o crime não é equiparado a hediondo. Fica a dica aí. O crime de tortura ativa, prevista no artigo 1º, inciso 1º, 2º e parágrafo 1º, é crime equiparado a hediondo. O crime de tortura por omissão não é crime equiparado a hediondo. Então, eu vou trazer aqui para que você não se esqueça. Vou botar aqui para ficar bem claro para que você jamais, em tempo algum, esqueça. Torturador ativo é crime equiparado a hediondo. Torturador por omissão não é equiparado a hediondo, tá bom?
Beleza? É nóis! Vamos falar agora um pouquinho sobre extraterritorialidade? Deixa eu só molhar o bico aqui, tomar um golinho d'água. Pronto, joga aqui na dor, batata. O que é a extraterritorialidade da norma penal? Você sabe que no direito penal vige como forma de aplicação da lei no espaço o princípio da territorialidade. Então, a territorialidade é regra, o que significa dizer, de acordo com o artigo 5º do Código Penal, que todo e qualquer crime cometido em território nacional será apurado será apurado, obviamente, pelas autoridades brasileiras, mas a ele será aplicada a lei penal brasileira. Esse é o princípio da territorialidade. E considera-se território brasileiro não só o solo, mas o espaço aéreo correspondente ao solo, o mar territorial e o espaço aéreo correspondente ao mar territorial. Esse é o território brasileiro. Eventualmente, confere-se a possibilidade de que se aplique a lei penal brasileira, ou seja, o ordenamento jurídico interno, a um fato que acontecera integralmente fora do território nacional. E aí a gente dá o nome a isso de extraterritorialidade. A extraterritorialidade, por sua vez, ela pode ser classificada em extraterritorialidade incondicionada ou extraterritorialidade condicionada. Ela é incondicionada quando o crime atinge um bem jurídico que é de extrema relevância para a República Federativa do Brasil, porque ofende a sua soberania. Vou te dar um exemplo. Crime praticado contra o presidente da República fora do Brasil. Não me interessa se o cidadão que cometeu o crime foi processado e absolvido ou processado e punido, o Brasil vai processá-lo e, eventualmente, vai aplicar sanção penal a esse cidadão. É claro que a execução são outros 500, mas o Brasil tem todo o direito, de acordo com a previsão legal e as regras de direito internacional, de processar e punir o autor de crime contra o presidente da República, mesmo fora do território nacional. Existem outras hipóteses onde a extraterritorialidade é possível, mas é necessária a verificação de determinadas condições. Por exemplo, o crime que o cara cometeu no estrangeiro tem que ser considerado crime também no Brasil. O crime foi cometido contra brasileiro e o cidadão entrou em território nacional, ou seja, ele cometeu o crime no estrangeiro e teve a brilhante ideia de se esconder lá na Praia do Futuro, lá no Ceará, em Fortaleza. Olha só. Além disso, a punibilidade não deve ter sido extinta por regra mais benéfica, verificando-se a regra nacional e a regra estrangeira. E é basicamente isso. A extraterritorialidade condicionada, portanto, é a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira fora do território nacional com alguma dificuldade, porque eu tenho que verificar uma série de condições, tá? Beleza? Por que a gente está falando sobre isso, que é matéria de teoria geral do direito penal? Para mostrar para você que o crime de tortura praticado contra brasileiro fora do território nacional, ele é um crime de extraterritorialidade incondicionada, o que significa dizer que se o cidadão foi processado no estrangeiro e absolvido, não interessa, o Brasil tem o direito de processar esse cidadão como se nada tivesse acontecendo, punindo-o se for o caso. Beleza? Olha aí na tela. Extraterritorialidade incondicionada. Artigo 2º da Lei 9455/97. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, ou seja, em território estrangeiro, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Vem cá, que eu tenho que te explicar uma outra situação. A primeira situação de extraterritorialidade é a tortura praticada contra brasileiro fora do território nacional. E aí, meu amigão, não me interessa se o cidadão vai entrar em território nacional ou não, se o crime lá onde ele cometeu já está prescrito ou não. O fato é que o Estado brasileiro poderá processar e, eventualmente, punir esse cidadão. Outra hipótese é a hipótese do cidadão que tortura fora do território nacional um cidadão estrangeiro, mas que foge para o Brasil. Ó, vou para o Brasil, que no Brasil ninguém pune ninguém, é terra tranquila, né? Os mafiosos pensam assim. E aí, nesse caso, por um princípio de justiça universal, já que a tortura é um crime contra a dignidade humana, o Estado brasileiro se compromete internacionalmente a punir todo e qualquer torturador que, mesmo tendo praticado o crime fora dos seus limites territoriais, aqui se encontra tomando caipirinha, ouvindo samba. Beleza? É isso aí. Vai para a tela. Vou te apresentar aqui uma jurisprudência
razoavelmente recente, o ano 2014, foi publicada no informativo número 549 do STJ e tem como objeto a competência para processar e julgar crime de tortura cometido fora do território nacional. A gente já sabe... Vem cá, Naum, Batata, por gentileza. A gente já sabe que caberá ao Brasil a apuração da responsabilidade penal pelo crime praticado contra brasileiro fora do território nacional, sendo o crime de tortura, ou mesmo sendo crime estrangeiro, sendo crime praticado contra estrangeiro, mas fugindo o autor do delito para território nacional. O fato é que, embora o Estado brasileiro tenha esse direito, fica sempre a pergunta: a quem caberá o julgamento do torturador, do suposto torturador? Será a Justiça Estadual ou a Justiça Federal? A gente tende a dizer que é sempre a Justiça Federal, mas o STJ já se manifestou nesse sentido, dizendo que não é bem assim. Olha na tela. O fato de o crime de tortura praticado contra brasileiros ter ocorrido no exterior não torna por si só a Justiça Federal competente para processar e julgar os agentes estrangeiros. De fato, o crime de tortura praticado integralmente em território estrangeiro contra brasileiros não se subsume, em regra, a nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal. Ademais, ressalte-se que o deslocamento de competência para a jurisdição federal de crimes com violação a direitos humanos exige provocação e hipóteses extremadas e taxativas. Desse modo, o incidente só será instaurado em casos de grave violação aos direitos humanos, em delitos de natureza coletiva, com grande repercussão e para os quais a Justiça Estadual esteja, por alguma razão, inepta à melhor apuração dos fatos e à celeridade que o sistema de proteção internacional dos direitos humanos exige. Logo, vem cá na 2, Batata, logo, qual é a conclusão a que a gente chega? Que a regra, na realidade, é que o crime de tortura praticado contra brasileiro fora do território nacional será de competência da Justiça Estadual. Olha que interessante, a regra é competência da Justiça Estadual. Somente naqueles casos onde se mostre que a Justiça Estadual está desaparelhada para a apuração dos fatos, ou o crime de tortura é um crime que envolve a prática contra uma coletividade, com uma grande violação, por exemplo, envolvendo genocídio, né? E essa apuração, então, estará a cargo da Justiça Federal. Então, fica com a dica: a regra, no caso de extraterritorialidade incondicionada para a apuração da responsabilidade penal por autor de crime de tortura contra brasileiro fora do território nacional, é da Justiça Estadual em regra e da Justiça Federal em exceção. Não esquece, anota aí. Vem cá, Naum, Batata. Meu querido, minha querida, espero que você tenha gostado. A nossa matéria foi a tortura e eu tenho absoluta certeza que você tem todos os elementos necessários para gabaritar as questões que caírem na sua matéria acerca da lei, na sua prova, acerca da lei número 9455/97. Um abração do Milhomem e até a próxima. Valeu!